Esse personagem, ninguém gosta dele, né? Porque até mesmo tem uma data aí que os caras gostam de malhar o Judas. Quem já malhou o Judas aí, né? Todo mundo já teve essa fase de malhar o Judas. Por que Judas Iscariotes? O nome Iscariotes vem de Quiriote ou de Quiriate, dependendo da nomenclatura, que é uma região que fica ao sul de Hebron, o sul de Israel, perto de Hebron, que é uma cidade muito conhecida, que foi uma cidade conquistada pelo povo de Israel, que Caleb desejou Hebron e Deus deu para Caleb pela perseverança de Caleb. Então, Judas ele vem dessa região chamada Quiriate. E aí Quiriate também, dependendo da versão, vai chamar Iscariote. Então Judas Iscariote. Judas, o nome Judas significa coração forte. E Iscariote, alguns estudiosos dizem que o nome já faz jus à pessoa. Mas eu não acredito assim, porque eu não acredito em predestinação. Eu acredito em decisões. Eu acredito em escolhas. Porque o nome Quiriote ou Iscariotes, ele significa assassino. Então, ou seja, se os estudiosos pegam o nome, que coincidentemente era esse, e falam que Judas já foi predestinado a ser um cara maldito, Judas foi predestinado a morrer, Judas foi predestinado a trair, eu não creio nisso. Eu creio que o espírito de traição, havia uma promessa, uma profecia, conforme diz lá em Isaías, no capítulo de número 41, no Salmo de número 41, no versículo 9, fala assim, que o amigo íntimo do Salvador iria traí-lo. Quando o salmista, na representação de Jesus, ele fala, o meu amigo íntimo me traiu. Então, havia uma profecia que haveria um traidor. Agora, não fala quem seria o traidor. Jesus escolheu 12 discípulos. Então, o espírito da traição estava ali. O espírito para contaminar algum coração estava ali. Agora, qual coração seria contaminado? Aí é aquele coração mais fraco. Aí é aquele coração mais distante. Aí é aquele coração, aquele sentimento que a pessoa vai agasalhando no seu coração, e muitas vezes é um sentimento passivo no primeiro momento, mas depois se torna um sentimento ativo. A traição, ela não começa explícita. A traição, ela começa no interior da pessoa. E se a pessoa não repreender, e se a pessoa não pôr para fora, e se a pessoa não abrir a verdade para Deus, eu estou sentindo isso, tira isso do meu coração. Sabe o que vai acontecer? Aquele sentimento vai dominar aquela pessoa. Então eu não acredito em predestinação. Porque se eu acreditar em predestinação, eu vou acreditar que Deus é injusto. Como é que uma pessoa nasce e Deus fala, não, essa aqui vai dar certo, não, essa aqui eu não gostei, vai dar errado. Deus não é um Deus assim. Deus dá a mesma chance, a mesma oportunidade para todos. Quem está entendendo aqui a palavra? Então, eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Judas teve a mesma oportunidade que os outros 11 apóstolos. Quem crê dessa forma? Que Jesus deu a oportunidade igual para todos. Mas, infelizmente, ele foi sendo contaminado, porque ele já tinha um caráter que precisava ser trabalhado. Jesus chama todos os apóstolos para segui-lo. No caso de Judas, alguns estudiosos dizem que ele é aquele discípulo de Mateus 8. Apesar que em Mateus 8 não fala o nome, mas fala que teve um discípulo que chegou perto de Jesus e disse assim para Jesus, aonde você for, eu irei contigo. Porque na verdade, aí Jesus responde em Mateus 8, no versículo 11, Jesus responde, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Quando Jesus fala isso, Jesus estava falando para Judas. Judas estava querendo andar com Jesus, porque Jesus era o nome daquele momento, era o profeta daquele momento, era o profeta que estava curando, era o profeta que estava libertando, era o profeta que estava fazendo o paralítico andar, era o profeta do momento fazendo uma revolução. Então todo mundo queria andar com Jesus, todo mundo queria andar com um rabi famoso. E não é assim também nos dias de hoje. As pessoas querem glamour, as pessoas querem as coisas grandes e desprezam as pequenas. Mas Jesus já fala assim, Judas, tira o cavalinho da chuva. Se você acha que vai andar comigo porque eu sou famoso, porque eu estou fazendo um milagre, você está enganado.
Até as raposas têm aonde dormir, eu não vou ter onde dormir. Então você está preparado? Você acha que vai andar comigo por causa de dinheiro, Judas? Porque o negócio de Judas era dinheiro. O negócio de Judas era ambição, ele era um homem ambicioso. Então o que ele viu em Jesus? A oportunidade de estar no centro das atenções, a oportunidade de vingar na vida. Mas Jesus, ele realmente já corta pela raiz aquela intenção de Judas. Eu vejo de duas formas essa situação. A primeira é que foi uma boa intenção de Judas, porque Judas, quando fala eu quero te seguir, e Jesus fala para ele, não, as raposas têm os seus covis, eu não tenho onde dormir. Judas mesmo assim seguiu Jesus. A Bíblia não fala que ele falou, então não vou. Não, ele seguiu Jesus. Então, numa primeira visão, Judas ele atendeu às expectativas. Judas começou bem. Esse é o grande problema. Quando a gente está começando alguma coisa, sempre a gente está 100%, sim ou não? Quando a gente está começando alguma coisa, sempre a gente está realmente motivado, disposto a tudo. Sim ou não? Eu não quero perder a minha motivação, a minha oração tem sido essa. Eu não quero perder a minha motivação de quando eu conheci Jesus. Eu orei essa semana isso, Deus, cadê? Eu não quero ser pior do que eu já fui. Eu não quero também ser aquele que eu era, mas eu quero ser mais adorador do que eu era. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, não foi do nada. Não foi do nada que eu fui batizado no Espírito Santo, não foi de um dia. E eu pensava assim, né? Assim, essas pessoas que falam em línguas, era tudo mentiroso. Eu não acredito nesse negócio de línguas. Eu falava assim, eu achava que estava todo mundo imitando todo mundo. Quem já pensou isso? Assim, deve ser tudo imitando, eles estão forçando. Eu achava isso. Aí eu falei assim, quando eu for batizado no Espírito Santo, eu quero uma coisa diferente. Se existe mesmo esse batismo, vai ter que ser igual aquele filme do Máscara. Quem lembra aquele filme do Máscara, do Jim Carrey? Que vem uma máscara assim, e toma ele e ele vira outra pessoa. Eu falei, eu não vou virar outra pessoa, mas eu quero que seja uma coisa assim de Deus, que venha de Deus, eu não vou fazer forçado. E eu lembro que toda tarde eu louvava o Senhor, toda tarde, pegava o violão, louvava o Senhor, e não lembro quantos louvores, não tinha número de louvor, ia louvando e orando, e louvando e orando. Tinha 18 anos de idade, e uma dessas tardes, que eu estava louvando, que eu estava ali orando ao Senhor, eu lembro que veio uma presença tão grande de Deus, tomou a minha vida de uma forma tão especial, e aquilo que eu pensei aconteceu. De repente a minha boca estava mexendo sozinha, e eu estava falando em línguas que eu nunca imaginei, coisas que eu não conseguiria falar sozinho, e era Deus ali me batizando, me selando. Eu fiquei uma hora completinha, assim, uma hora falando em línguas, e suei, que minha mãe veio, pegou, tira a camisa, né? Só que eu nem ouvi ela falar, e a minha camisa estava molhadinha, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu falei para Deus, eu não quero perder essa comunhão nunca mais. E eu lembro que a primeira coisa que Deus falou para mim nesse dia, que Deus me usou nesse dia para mim mesmo. Olha que bênção que é quando Deus te usa para você mesmo. Quando você está cheio do Espírito Santo, começa a se confundir a sua alma com o seu espírito, porque a tua alma diz não, mas o Espírito de Deus diz sim. E eu lembro que Deus começou a falar comigo, e a primeira coisa que Deus falou para mim foi: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu serei contigo, e eu te usarei. E eu lembro que eu ainda não era pastor de nenhuma igreja, e o Senhor falou para mim: tem um povo te esperando, e você, aonde tu fores, eu irei contigo, nos 4 cantos dessa terra. E depois desse dia, realmente, o Espírito Santo começou a me usar de uma maneira especial, e é isso que eu não quero perder na minha vida. Eu não quero perder a minha essência do começo. Eu quero continuar daquilo que eu era para mais, daquilo que eu era para melhor. Eu quero continuar com a mesma disposição de servir a Deus. Esse é o cuidado que você tem que ter com a tua vida espiritual. Infelizmente Judas começou bem, mas aí no caminho ele foi contaminado. Toma cuidado, às vezes você começou bem, às vezes a tua sinceridade era grande diante de Deus, às vezes você fazia as coisas de Deus com tanto amor, com tanto temor, com tanta disposição, mas no caminho o inimigo encontrou um lugar para te contaminar. Mas hoje está sendo denunciado em nome de Jesus. Fala assim: hoje está sendo denunciado.
toda contaminação do meio do caminho. Amém? Não aceite que o diabo roube da tua vida a identidade que Deus te deu, a identidade de filho, de filha. Eu não quero perder a motivação. Ontem eu estava aqui, nós ficamos o dia inteiro aqui, porque a gente percebia que na hora do louvor a gente iluminava o altar, mas a dança, coitadinhas da dança, dançava tudo no escuro. Aí eu falei, tem que resolver essa situação. Aí nós fomos lá, compramos tudo, aí tinha que trazer a escada. E para alcançar esse pé direito aqui, olha, é alto pra caramba. Aí a gente foi, aí como que faz agora para alcançar? Aí eu fui lá naquela loja aqui na Marginal, falei, eu quero uma escada de 30 degraus. Aí o cara falou, nossa, eu tenho ela aqui, a última. Mas como você vai levar? Eu falei, nem eu sei. Aí ele falou, então, mas a gente não entrega, a gente vai entregar daqui 3 dias. Eu falei, 3 dias foi para Jesus ressuscitar. Eu preciso levar agora, que eu preciso resolver isso amanhã, eu quero ver a dança iluminada. Amém? Posso ouvir um amém? Aí meu pai falou, filho, não vai dar, que meu pai estava comigo. Filho, não vai dar, eu falei. Aí ele olhou e falou, para você vai dar, né? Eu falei, então segura aí. Fui lá na porta da loja, o primeiro carro que entrou, cheguei na janela, o cara pensou que era o segurança da loja. Tudo bem, eu tenho uma vaga para eu parar? Eu falei, tem várias vagas para você parar, mas eu posso te pedir um favor? Tem como você levar uma escada para mim ali no Tatuapé, na Água Rasa? Não, eu tô com muita pressa. Eu falei, então, mas Deus vai te abençoar, leva lá para mim. Não, mas eu não posso. Eu falei, não, eu te dou a gasolina, leva lá para mim. Cara, não sei porquê, eu tô sentindo, não ia levar, mas tô sentindo de levar para você. Aí pegamos a escada, então eu falei, já fiquei atrás dele, né, para ele não fugir. Aí pegamos a escada é enorme, colocamos na saveiro dele. Meu pai veio com ele e eu vim com o meu carro. Aí cheguei primeiro, aí depois meu pai chega com ele, o cara desce da saveiro com os olhos cheios de lágrimas. E meu pai veio no caminho falando para ele que na verdade eu estava pedindo, mas não era para mim, era para a igreja. E o cara era afastado da igreja. E meu pai veio evangelizando. Olha como está acontecendo um milagre. Meu pai nunca veio para a igreja, veio uma vez por ano, já está evangelizando. Meu filho é pastor, ele pediu para você levar, que é para a igreja, que nós vamos pôr umas luzes lá na igreja, para dança. Nossa, não sei o que, eu sou afastado da igreja. Quando ele desceu aqui, o olho dele estava cheio de lágrimas, ele falou, eu não sabia que você era pastor, ainda bem que Deus me fez trazer. Aí eu falei, tá vendo como que são as coisas? Ele falou, eu posso ver a igreja? Eu falei, claro, abri a igreja aqui, mostrei para ele. Ele começou a chorar. E ele falou assim para mim, eu vou voltar para a igreja, qualquer dia eu vou vir aqui fazer uma visita. E eu falei, Deus ainda usa, Deus ainda se move. E eu acho que ele era de uma igreja pentecostal. Porque na hora que eu falei assim, porque Deus vai restaurar a tua vida. De repente ele começou a dar umas gingadas para a direita. Eu falei, esse é da pentecostal. E aí depois ele foi embora. Ele falou, ganhei meu dia. Eu falei, eu também ganhei o meu. Porque na verdade eu fui atrás de uma escada, mas nós ganhamos mais uma vida. Mas essa motivação, aí depois fizemos aqui, trabalhamos aqui a tarde inteira. Corremos contra o tempo. Depois à noite o Rony falou, pastor, lembra da minha chefe que pediu para você orar, que ela tá para comprar uma casa? Lembra dela? Eu falei, lembro. Ela falou que se você pode ir lá na casa dela orar, que a casa dela saiu essa semana. Aleluia! Aí eu saí daqui, fui direto para lá na Cangaíba, clamando, lendo o Salmo 91. 1000 ao teu lado vão cair, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cheguei lá, tinha 5 pessoas no culto de ação de graças. Foi tremendo, né, Rony? Foi tremendo, Deus falou com todo mundo. E aí tinha uma irmã lá, bem do Pentecoste também. Falou assim, você louvou 3 louvores, mas eu queria ver, eu sei que você não vai saber, porque eu estava informal, né? Tava calça jeans, camiseta da Puma, de boa assim, nem parecia. Aí ela toda, né, formal, né, Rony? Mas eu queria cantar um hino da harpa, acho que você não vai saber, o 370. Aí eu falei, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Nossa, você sabe? Eu falei, todo mundo já teve um pezinho na assembleia. Aí, então, depois de 370, o marido dela falou, agora acho que ele não vai saber. Agora então vamos o 400. Eu falei, o 400 é o em Jesus. Nossa, você sabe todos, hein?
É porque eu não preciso ter uma aparência para ser de Deus. Eu não preciso ter um jeito para ser de Deus. Eu não preciso ter um linguajar para ser de Deus. É só eu abrir a minha boca e todo mundo fala, realmente a presença de Deus está na vida dele. E assim vai ser na tua vida também. As pessoas podem até olhar para você e falar, nossa, você nem parece crente. Mas quando você abre a tua boca, o Senhor mostra que Ele é com você. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Não deixe o inimigo tirar a tua identidade. Olha para quem está do teu lado e fala isso, fala, não deixe o inimigo roubar a tua identidade. Haviam duas histórias escritas para Judas. A primeira história foi escrita por Deus. A segunda história foi escrita pelo diabo. Havia profecias no mundo espiritual. Salmo 41, no versículo 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 40, versículo 10, até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A traição que mais dói não é a traição das pessoas de fora. A traição que mais dói não é do teu inimigo. A traição que mais dói não é das pessoas que já não gostam de você. A traição que mais dói é daquela pessoa que come na mesa com você e fala que está com você e fala que é seu amigo. Essa é a que mais dói. E Jesus ia enfrentar a traição que mais doía, para mostrar que também, se nós nos decepcionarmos ou formos traídos, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Aí depois do culto lá, né, Rony? Depois do culto lá, aí tinha uns afastados da igreja também lá. Aí um rapaz até engraçado, né? Começou a falar, pastor, vou falar a verdade para você, eu era da igreja também, mas eu saí por causa do fulano, eu saí por causa do cicrano. O outro falou, eu saí por causa do pastor, que não deu oportunidade para minha mulher, que não sei o quê. Depois que ele falou tudo, eu falei para ele, se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. O clima ficou assim, ó. Não, pastor, não é que eu não saí por causa das pessoas. Não, você saiu por causa das pessoas, você só falou das pessoas até agora. Mas e Jesus, já te decepcionou? Não, Jesus não, então volta para a igreja. Volta para a igreja e volta e olha para Jesus. Não pensa que eu sou o melhor pastor do mundo não, que eu não sou. Anda comigo, você vai ver um monte de defeito. Só que uma coisa ninguém vai poder falar, de que eu não sirvo a Deus em espírito e em verdade. De que eu não tenho um coração verdadeiramente para fazer a obra do Senhor. E óbvio que nós não temos tempo para ficar agradando todo mundo, não dá. Ou nós agradamos a Deus, ou nós queremos agradar as pessoas. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. Mas as pessoas muitas vezes elas querem ser agradadas, elas não entenderam que nós estamos numa guerra. Tempo de guerra não é tempo de crise existencial. Tempo de guerra não é tempo de ficar, será que eu sou crente ou será que eu não sou? Judas ficou brincando com o apostolado dele, ele desprezou o que Deus tinha para ele. Deus tinha coisa grande para ele. A semana que vem nós vamos colocar aqui 12 tronos, 12. E um desses tronos, todos os tronos vão ter nome. Cada trono é o nome de um apóstolo. E um desses tronos era para ter o nome de quem? Judas Iscariotes. Mas é o que aconteceu? Quando ele deixou isso ser trabalhado, ele negociou. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Tem coisas que são inegociáveis. Não negocie a tua vida com Deus pelos prazeres do mundo. Não negocie a tua história com Deus. Deus está escrevendo uma história para você. Mas muitas vezes nós ficamos cegos. Nós não entendemos que Deus a cada dia quer escrever um capítulo da nossa história. E cada vez que a gente se afasta de Deus, a nossa história para de ser escrita e começa a ser escrita pelo diabo. E é difícil depois. É difícil tirar a caneta de quem está escrevendo. Porque ele não vai querer, ele vai querer continuar escrevendo para o mal. Você acha que se Judas pudesse escolher, ele teria o fim que ele teve? Você acha que se Judas pudesse escolher, ele seria o traidor?
De 12 apóstolos, será que ele não percebeu? Realmente ele não percebeu. O diabo encontrou nele o lugar. Esse aqui vai ser o traidor. E sabe o que aconteceu? Ele aceitou. Judas não foi protagonista da sua própria história. E eu pergunto, e Deus falou comigo, eu preparando essa palavra, não tive muito tempo para preparar, mas é glória a Deus que quando eu não tenho muito tempo para preparar, aí Deus fala mais do jeito que Ele quer falar. Porque no momento em que Judas deixou de ser protagonista da história dele, então tudo dominou ele. E eu pergunto para você, o que tem te dominado? A ambição de Judas dominou ele, se tornou protagonista no lugar dele. Os sentimentos, os prazeres momentâneos, as recompensas da terra se tornaram maiores do que as recompensas eternas. Judas deixou de ser protagonista da sua própria história. E eu pergunto para você, quem está sendo protagonista da sua história? Você tem que ser protagonista da sua história. Eu fiz um pacto comigo mesmo. Ninguém será protagonista da minha história. Somente eu, serei protagonista da minha história. Ai não, pastor, é errado, tem que ser Deus. Não tem nada a ver com Deus. A gente tem uma mania evangeliquez de pôr tudo a culpa em Deus. Tem coisa que Deus simplesmente Ele permite, a vontade permissiva de Deus. Mas foram decisões humanas. Decisões humanas. Que a pessoa não quis mudar, que a pessoa não quer um conserto. O que Deus pode fazer? A culpa é de Deus? A culpa é de Deus, irmãos. Uma pessoa, esses dias, veio me procurar, faz uns 6 meses. Ai, pastor, não sei o que aconteceu isso comigo. Não sei agora o que eu faço. Eu falei, agora se apega com Deus. Aí, veio uns 2 cultos, depois não veio mais. Aí um dia eu falei, vou ver como que tá, né? E aí, irmão, como que você tá? Você falou que ia se apegar, quem sabe Deus poderia fazer a obra. Ah, não, pastor, eu acho que Deus deu mancada comigo. Falei, Deus deu mancada com você? É muito fácil isso. Quando você estava na situação, você não buscou a direção de Deus, você fez tudo do seu jeito. Era aqui da igreja, no início da igreja, era da igreja, saiu sem pedir direção de Deus. E agora a culpa é de Deus. Ah, minha mulher virou a cabeça, não sei o quê. Ah, agora a culpa é de Deus. Ou a culpa é sua? Ah, não, é porque o diabo. Não, não foi o diabo não, foi você. Foi você. Com as suas escolhas. Não adianta espiritualizar. Ai, pastor, mas eu era muito jovem, por isso que eu errei. Tudo bem. Deus sabe que você era muito jovem, mas a culpa não é de Deus. E glória a Deus pelas situações que nós passamos na nossa vida. Eu falei para Deus isso ontem. Falei, glória a Deus por tudo que eu passei, até pelas lutas que eu passei. Porque eu olho para mim hoje, Senhor, e eu digo obrigado, porque eu evoluí. E o que você tem que pensar na sua vida? Tudo que eu estou passando agora, independente das derrotas, das perdas. Se o problema não é com Deus, te garanto. Se o problema é comigo, glória a Deus, Senhor, então use isso daqui para eu pelo menos evoluir. E aí quando você evoluir, aí você vai entender, graças a Deus que eu passei por aquilo, porque senão nunca eu tinha amadurecido, porque senão nunca eu tinha crescido, porque senão nunca eu tinha mudado o meu gênio, não ia mudar. Não adianta falar assim, ai Deus, você não falou comigo porque eu ia. Não ia, do jeito que você era, você não ia. Então agora, Deus quer fazer tudo novo na sua vida, mas hoje, pega a responsabilidade e fala assim, é minha, só minha. A responsabilidade do meu filho não me respeitar é minha. Porque no dia que eu precisei corrigir ele, não corrigiu, eu falei sim. A responsabilidade do meu ministério, de eu ter, ou do meu trabalho, das coisas não estarem dando certo, às vezes não tem nada a ver com o diabo. Às vezes não tem nada a ver com Deus. Às vezes simplesmente eu não estou fazendo da forma correta, eu não achei o time da coisa. Você entendeu? Ah, o diabo está se levantando. Não, você só não achou o time. Na hora que você achar o time vai dar tudo certo. Na hora que você aprender a falar da forma certa vai dar tudo certo. Às vezes é uma palavra. Eu sempre fui vendedor na minha vida. Desde os meus 18 anos, no meu primeiro emprego registrado, eu sempre trabalhei com vendas. Chegou uma época que eu não estava vendendo nada. Eu falei, por que eu não estou vendendo? Aí eu descobri porque eu não estava vendendo. Porque na hora que o cara sentava na minha frente,
Eu me empolgava tanto para vender que eu não vendia. Eu demonstrava tanto que eu queria vender que eu não vendia. Aí eu falei, então... E eu vi um outro, tinha um rapaz trabalhar comigo, o nome dele era Ricardo. Ele era um super vendedor também, só que ele era totalmente contrário de mim. Eu vendi muito sendo vendedor. Mas aí chegou um momento que aquilo não funcionava mais, eu precisava mudar meu jeito. Aí o Ricardo vendia muito, eu olhei pro Ricardo e falei, o que o Ricardo tá fazendo? O Ricardo, ele falava pouco. O Ricardo, ele falava baixo. O Ricardo, ele oferecia igual mineiro. Como se não quisesse vender. Vendi igual água. Aí sabe o que eu fiz? A partir de hoje, sou mineiro. Mineiro de Uberaba. Mineiro de Guaxupé. Quem tem parente em Minas aí? Minha avó era de Guaxupé. Aí comecei a vender. Sentava na sala com o cliente. Olha, falava tranquilo. É isso aqui e tal, pode pôr. Confiança. Vendia. Bati recorde. Onde eu trabalhava de vendas. Era o diabo a culpa? Era de Deus a culpa? Eu tinha que achar o time da situação. Às vezes no relacionamento não é Deus nem o diabo, é o time, é você. Você tem que falar assim, não tá dando certo porque eu sou genioso, eu sou geniosa, eu falo isso na hora errada, eu tô falando palavras duras, vou colher o quê? E Judas não percebeu isso, mas o caráter dele estava aflorado. A palavra, abra comigo a sua Bíblia, em João, no capítulo de número 12. Aí, você acertou o time, tá vendo? É o mineiro. Nós somos um mineiro aqui agora. João capítulo 12. Acharam? Quem achou, diga amém. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram depois ali uma ceia. Marta servia, e sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas, leia comigo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, leia o que ele disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas ficou com raiva, estava aflorado o caráter dele, ele estava dominado já pela avareza, pela ambição. Quando Maria unge os pés de Cristo, na hora ele se manifesta. Porque o Senhor Jesus falou certo em Mateus 6, aonde está o nosso tesouro, estará também o nosso. Toca na ferida, toca na deformação. Você quer saber se você agora está convertido? Quando pisarem no teu calo, aí você vai descobrir se você está ou não. Na hora que a pessoa falar, muitas vezes, e te injustiçar, se você rodar a baiana, representa que você não se converteu. Mas se você falar, amém, Senhor, vou contar até 10, cuida desse ser, aí você já está melhorando. Aí você quer estar ótimo, pisou no teu calo, você fala, abençoa essa pessoa, Senhor, aí você está convertido. Judas olhou Maria quebrando o bálsamo aos pés de Jesus e falou, peraí, opa, o que você está fazendo? Está quebrando um perfume caríssimo, mulher, que você está desperdiçando. Olha o caráter de Judas. A Bíblia fala que ele não estava preocupado com os pobres, porque ele falou, era melhor ter vendido esses perfumes e ter dado o valor para os pobres. Mentiroso. Diga assim comigo, mentiroso. Na verdade ele estava interessado em Maria vender o perfume porque era caríssimo, era correspondente a um ano inteiro de trabalho, e ele estava preocupado com aquele dinheiro, em ter vendido o perfume para ele pegar o dinheiro, porque Jesus colocou ele para cuidar das ofertas. Olha, aí alguém pode dizer assim, pastor, né, Bia? A Bia aqui a Bia é meio indignada, né? Pastor, por que Jesus deu as ofertas para Judas cuidar?
que ele não sabia? Isso é o pensamento. Sabe, não é que Jesus não sabia, é porque Deus sempre dá oportunidade para o homem. Deus sempre acredita que o homem vai mudar. Deus sempre aposta e fala, não, ele vai se arrepender. Mas infelizmente Judas não estava preocupado com os pobres. Como ele cuidava das ofertas, então ele sabia que se ela colocasse na bolsa das ofertas, ele ia pegar para ele aquele dinheiro, e aí Jesus ia ficar só com o resto. Como ele sempre fazia, ele roubou o tempo todo. 3 anos que ele esteve com Jesus, ele roubava Jesus. Ah, mas ele nem vai perceber. Não, mas isso daqui, não, Deus sabe do meu coração. É desculpa de crente. Deus sabe. Eu também, poxa vida, eu vou me justificar. Poxa, trabalho com ele, deixei tudo para seguir ele. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Tenho que ganhar pelo menos alguma coisa. Ali ele foi sendo minado. E Jesus falou para ele, ei Judas, por que você está reclamando que essa mulher derramou perfume em mim? Você não está entendendo espiritualmente quem eu sou, a mensagem que eu vim trazer, a minha missão. Você não sabe que daqui um pouquinho eu vou morrer por todos. E ela só está ungindo o meu corpo e preparando o meu corpo para o dia da minha morte. Porque ao 3º dia eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas ele estava mais preocupado com o dinheiro da mulher. Como tem muita gente preocupada só com dinheiro. Como tem muita gente se vendendo por dinheiro. Como tem muita gente negociando valores eternos por coisas momentâneas. Fala assim, Senhor, me livra disso. Mas fala com mais fé, fala assim, Senhor, me livra disso. Não deixa eu negociar valores eternos por coisas momentâneas. Enxerga o plano de Deus. Enxerga as grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Enxerga que Deus tem um bom lugar para você, um lugar de honra. Mas o diabo, ele quer te enganar. Quer te oferecer ofertas para você deixar o plano de Deus. Foi o que ele fez com Judas. Judas começou a andar com pessoas que não era para andar. Pergunta assim para mim, com quem, pastor? Ele estava andando com sacerdotes. Estava errado ou estava certo? Na visão humana estava certo, andar com sacerdote. Sacerdote não é aquele que chega mais perto de Deus? Só que os sacerdotes que ele estava andando eram falsos. Foram aqueles que pediram a vida de Cristo. Ele se uniu com esses caras. E esses caras queriam uma oportunidade para entregar Jesus, para matar Jesus. E eles, para conseguirem isso, eles tinham que se infiltrar no meio dos discípulos. Porque sempre Deus livrava Jesus. Quantas vezes eles tentaram apedrejar Jesus, mas Jesus saiu. Mas agora eles descobriram um jeito. Um homem no meio deles. Um amigo. Vamos entrar através de alguém que esteja bem perto deles. E Judas falou, tá bom, eu aceito, mas tem meu preço. Quanto? 30 moedas de prata. Se vocês me derem 30 moedas, eu vou trair ele. Porque eu já estava pensando nisso mesmo. Porque eu deixei tudo para seguir ele. E agora eu estou vendo, até desperdício está tendo. Uma mulher quebra um perfume no pé dele e ele fala que é para ungir o corpo dele. Então 30 moedas vai mudar a minha vida por algum tempo. Acho que eu não vou precisar trabalhar aí por uns 10 anos. Só isso que eu quero. E os sacerdotes falaram, negócio fechado. E como nós vamos saber? Porque ele vai estar, ele sempre ora num monte chamado Monte das Oliveiras. Lá é tudo escuro. Como que nós vamos saber quem é ele? Fica tranquilo, quem eu beijar é ele. E aí quando chegaram, quando os soldados, na última noite de Jesus, lá no Getsêmani, quando Jesus suou sangue, chorou sangue, e olha que Jesus avisou Judas, não foi por falta de aviso. Deus sempre, quando vai acontecer ou o bem ou o mal, Ele nos avisa. A palavra de Deus fala em Amós 3,7, Deus não faz nada antes de mostrar para os seus servos, os profetas. Essa semana Deus me mostrou que uma pessoa ia me procurar, e me procurou, e eu nem lembrava. Eu falei, Fran, Deus já tinha me mostrado. Deus não faz nada antes de mostrar para nós. Irmão, tudo o que acontece aqui nessa igreja, tudo o que acontece na minha vida, não há uma coisa que Deus não me mostra antes.
Nada, tudo, o meu próximo passo, aquela pessoa que vai estar do meu lado, aquela pessoa que é só oba-oba, aquela pessoa que vai me trair, aquela pessoa que tá verdade na frente, dá uma de boazinha, mas por trás mete o pau. Deus me mostra tudo. E aí o que eu faço? Eu já fico preparado. Jesus já estava preparado. Não tem mais nada que vai me baquear, irmãos. E sabe o que Deus quer fazer? Deus quer colocar uma imunidade na tua vida. Nada vai te baquear. Nada vai te baquear. Não tem perdas que vão te baquear. Não tem palavra contrária que vai te desanimar. Não tem nada que vai te desmotivar. Porque o Senhor já está te preparando. Deus está te fazendo forte. As situações difíceis na tua vida estão vindo porque Ele está te fazendo cada dia mais forte, cada dia mais preparado. Um guerreiro não se prepara numa terra que mana leite e mel. Não, um guerreiro se prepara no deserto para que ele possa entrar na terra que mana leite e mel e desapossar o inimigo e conquistar a terra. É isso que Deus está fazendo com você. Deus está te treinando nesse deserto. Deus está te treinando nessa má notícia. Deus está te treinando nessa traição. E simplesmente Jesus falou: Judas, Satanás, ele vai te tentar. Guarda o teu coração. E a palavra de Deus fala em Lucas que o diabo entrou em Judas Iscariotes. Satanás entrou em Judas Iscariotes. Como que pode Satanás entrar num apóstolo? Entrou. Quanto mais em alguém que não tem uma unção tão forte. Por isso que a gente tem que falar: Senhor, guarda o meu coração. Não permita que sentimentos tomem o teu coração, protagonizem a tua vida. Você é o protagonista da sua história. Há duas histórias escritas, uma é a que Deus escreveu, outra é a que o diabo quer escrever. Então fala hoje: está repreendido toda história que o diabo queria escrever na minha vida, que é uma história de desgraça, de traição, que é uma história em que eu vou voltar para o mundo, que eu vou desistir da igreja. Está repreendido em nome de Jesus, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele é comigo. Aleluia, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque o Senhor está falando. Quem vai ser protagonista da sua história é você. O caráter de uma pessoa é o conjunto de atitudes que ela tem durante a sua vida. O caráter de uma pessoa não é assim do nada que ele se manifesta. É um conjunto de sentimentos, é um conjunto de atitudes, boas ou ruins, que formam o caráter de uma pessoa. A pessoa que rouba uma agulha hoje, ela tem um pedacinho do caráter deformado. Amanhã ela vai roubar uma coisa maior, aí mais um pouco deformado. Daqui a pouco ela está fazendo coisas, daqui a pouco ela não se reconhece mais. Daqui a pouco ela fala: eu estou tão estranho, nem eu estou me conhecendo mais. Quem já se sentiu assim? Pode falar a verdade. Fala assim: pastor, estou me sentindo estranho. Não consigo mais estar na igreja, me dá finiquito. Estou na igreja já pensando na morte da Bezerra. Já estou pensando que o Corinthians ganhou do São Paulo. Está jogando mesmo, estava ganhando até agora há pouco. Agora que eles estavam empolgados. É sempre assim. Há um sentimento estranho no teu coração. Você acha que você não é mais a mesma pessoa? Cadê aquela pessoa que tinha temor de Deus? Cadê aquela pessoa que falava: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Cadê aquela pessoa que falou para Jesus: Jesus, nunca mais eu vou te abandonar. Jesus, eu vou ser fiel até a morte. Cadê aquela pessoa? Se tornou uma pessoa fria, calculista. Se tornou uma pessoa que já não tem mais alegria com as coisas do Senhor. Se tornou uma pessoa que já não tem mais alegria. Muitas vezes começou um relacionamento, nossa, maravilhosamente, agora já não pode nem mais ver na frente. Satanás vai entrando aos poucos. Satanás, ele vai semeando aos poucos essa frieza. Ele vai querendo formar o teu caráter aos poucos. Aleluia. Mas o Senhor é poderoso e está quebrando nessa noite todas as ações do diabo, todas as ações do inimigo que estavam agindo dentro de nós. Eu falo de nós porque eu também sou carne. Eu falo de nós porque eu também tenho pensamentos. Eu falo de nós porque eu também tenho vontades que muitas vezes que eu sei que estão desalinhadas à vontade de Deus. Mas hoje nós estamos aqui falando: Deus, tira do meu coração tudo que não provém de Ti.
Tudo por causa de 30 moedas. Que depois, na verdade, ele nem usufruiu. Ele foi tentar devolver. Porque ele viu que, na verdade, era um plano em que ele estava inserido para morrer também. Aí ele não devolveu porque ele se arrependeu. Ele devolveu porque ele falou, ixi, agora eu também estou envolvido. Eles vão me matar. Se matarem ele, daqui a pouco vão me matar também. A diferença entre Pedro e Judas, qual foi? Pedro se arrependeu. Ele negou Jesus quantas vezes? Mas depois ele foi e se arrependeu. Ele olhou para Jesus. Quando Jesus olhou para ele, ele se arrependeu. Mas e Judas? Judas sentiu remorso. Remorso não é arrependimento. Diga assim, remorso não é arrependimento. Remorso é quando você fala, eu fiz besteira, feri aquela pessoa, estou com dó dela, mas eu fiz o que tinha que fazer. Agora o arrependimento, você também erra, você também fere, mas depois você pensa assim, se eu pudesse eu não faria de novo, e eu vou fazer de tudo para essa pessoa me perdoar. Judas não fez isso. Ele era tão arrogante. Ele perdeu tanto o tino da fé. Ele foi tão contaminado que ele preferiu se matar do que procurar Jesus e falar, Jesus, o Senhor me avisou, eu errei, tem jeito para mim? Você acha que Jesus ia falar o que para ele? Jesus já negou perdão sincero para alguém? Sim ou não? Quando alguém, a palavra não fala que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado? Se Judas tivesse quebrantado o seu coração e falado, Jesus, me perdoa. Na última ceia, Jesus falou assim, ele estava tão surdo e tão cego, que Jesus falou assim, aquele que molhar um pedaço de pão comigo agora, é o que vai me trair. De repente, quem pega o pão para molhar? Opa, vou molhar o pão. Acabou de falar. Era como se Jesus falasse assim, quem tiver com a mão amarela vai me trair. Jesus, eu? Judas estava se entregando e não estava percebendo. Quando ele molhou o pão, todo mundo olhou e falou, vixe, é ele. Não era para ser ele. Mas o diabo achou ocasião para ser ele. Quem será o próximo que vai sair da igreja? Quem será o próximo que vai abandonar a fé? Quem será o próximo que vai separar? Que vai preferir o caminho mais fácil do que lutar? Quem vai ser o próximo? Para falar que fazer a obra é muito pesado. Quem vai ser o próximo? Que vai falar que dá demais para Deus e Deus não está fazendo nada? Quem vai ser o próximo? Que vai virar a casaca a essa altura do campeonato e vai achar que tem um outro Deus para falar com você e para fazer o que fez na sua vida? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo a desprezar aquilo que Deus tem? Eu não quero ser o próximo. Eu quero ser aquele que não sou perfeito, mas que, ainda que eu tenha dentro de mim tantas coisas, eu quero chegar em Deus e falar, Deus, é isso, é isso, é isso, é isso. Você já conversou com você mesmo? Quem aqui já conversou com você mesmo? Parece doido ficar conversando sozinho. Eu conversei ontem comigo mesmo. Fui dirigindo para resolver as coisas e fui falando comigo. Então, Éder, vamos conversar? Tá ficando doido, pastor? Não. Tem hora que você tem que conversar com você mesmo, né? Porque às vezes você está querendo fazer coisas que não é de Deus. Aí o teu espírito fala com você mesmo. Peraí. Será que isso aqui não foi importante para você? Será que você não cresceu, não evoluiu? Olha tudo que Deus já fez pela sua vida. No Salmo 42, Davi não fez isso? Porque te abates? Porque te abates? Porque te perturbas dentro de mim, perdendo a calma? Espera. Davi estava falando com quem? Com ele mesmo. Tem hora que você tem que falar com você mesmo. Não vai ser um amigo que vai falar. Não vai ser nem o pastor que vai falar. É você com você mesmo. E não é nem Deus, é você com você mesmo. Te lembrando do quanto Ele já fez na sua vida. Te lembrando quem você era, do chamado que Ele tem para você.
das coisas que você está recebendo como oferta para largar a presença dele, e o final que ele tem escrito para você. Você quer viver a história de Deus, ou você quer viver a história do diabo? Eu quero viver a história de Deus. O meu final não vai ser me jogar num penhasco. Você vai lá em Israel, tem um lugar que chama Monte Caveira. É o penhasco que Judas se enforcou, o galho quebrou e ele caiu no buraco. Morreu. Que fim drástico. Um apóstolo de Jesus. Um dos tronos ficou vazio. E agora? Deus teve que escolher outro. Tinha 2 que estavam na eleição ali concorrendo. Um chamava José, que era um homem de oração, fervoroso. E o outro se chamava Matias. O fervoroso perdeu. Como assim, pastor? O que mais orava perdeu? O que mais orava perdeu. Quem ganhou foi o outro. Ah, só por isso o outro que orava vai ficar chateado porque o outro ganhou, ele não ganhou. Parece coisa de criança. Às vezes a gente tem certas atitudes de criança. A gente ainda faz a pergunta: por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Às vezes a gente fala: por que o outro foi promovido e eu não fui? Eu trabalho mais que ele. Eu também fiz. Você fez para quem? Você fez para o homem ou você fez para Deus? Se você fez para o homem, você não vai esperar reconhecimento do homem. Você vai esperar reconhecimento. Claro, se você fez para o homem, você vai esperar reconhecimento do homem. Mas se você fez para Deus, você vai esperar reconhecimento de Deus. Pode demorar o tempo que for. Se você fez para Deus, Ele vai te trazer a recompensa. No tempo certo. Simplesmente José perdeu, Matias foi escolhido, se assentou no lugar de Judas. E quando a gente chegar lá no céu, ao invés de estar Judas Iscariotes, vai estar Matias. Tudo por quê? Por 30 moedas de prata. O que mais te seduz hoje para sair da igreja? O que mais te seduz hoje para você abandonar o teu ministério e a fé? Cuidado, isso aí pode te custar muito caro até a eternidade. Eu não quero isso para a minha vida. Ainda que eu sofra agora, eu sei que no Salmo 30 diz: o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus Cristo, porque Ele está aqui nessa noite e Ele está limpando o teu coração, os teus sentimentos, a tua mente, e você vai sair daqui com uma nova disposição. O Senhor está mostrando para mim que muitos aqui já estavam, olha, faltava pouco para você se precipitar nas suas emoções, mas o Senhor está colocando uma paz tão grande agora dentro de você. Se você quiser se abrir, o Senhor vai pôr uma paz tão grande, e você vai sair daqui para tomar decisões sábias, você vai sair daqui para tomar decisões certeiras. Chega de fazer a tua vontade, porque é igual a oração do Pai Nosso, né? Que a gente faz: seja feita a tua vontade e não a minha. Quem crê nisso? Curva a tua cabeça.